Nós temos o conflito entre os seres humanos, tem 6 etapas. 6 etapas. 6 etapas. Rubem, onde você leu essas 6 etapas? Eu criei as 6 etapas. Porque eu tenho a capacidade cognitiva de pegar um conteúdo histórico, pegar as coisas, administrar aquilo na minha cabeça e colocar para vocês. Então, nós temos a etapa 1 do conflito entre os seres humanos. Paus e pedras. Isso, a gente usa pau e pedra. Porque o ser humano é agressivo, usa mão, pau e pedra. Ele mata com esses 3. Aí nós temos a segunda fase. A guerra 2.0. Ela já usa lanchas, flechas, espada, né? Macetes, massas, corta o perfuro contundentes. Um modo de você fazer dano ao seu semelhante, extirpando a vida do mesmo, tirando-lhe a vida. O ser humano é foda, não adianta, isso aqui não é Nárnia, isso aqui é o inferno. 3, aparecem as armas de fogo, finalmente os explosivos, a pólvora, os petardos, os canhões. Assim, o primeiro grande efeito da arma de fogo é a queda de Constantinopla, o Império Bizantino, o Império Romano no Oriente, 1453, fim da Idade Média, início da Idade Moderna, depois teve a Idade Contemporânea, em 1789, como eu falei, contemporânea sempre contemporânea. É quem está ao mesmo tempo que você. Então, se você fosse na Idade Antiga, ou você está na Idade Antiga, é claro, eu estou aqui em Roma, aqui é o ano 300, eu estou na Idade Antiga. Que Idade Antiga? Idade Antiga é uma coisa posterior, que você faz para dividir a história. Então, você tem a arma de fogo, explosivo, ele entra com a Idade Moderna, é ele que faz o diferencial. Salitre, carvão e enxofre bem dosados, dá uma explosãozinha legal. Tá? Aí depois a gente entra no 4º estágio, que são blindados, armas voadoras, todas ao mesmo tempo. Tanque, a metralhadora, a sequência disso, tá? Você tem isso aí. Depois, você entra no 5º estágio, que são mísseis, eletrônica, e, junto com eles, ao mesmo tempo, para você não criar uma definição infinita, no mesmo período, mais ou menos, que você tem os mísseis, os foguetes, a eletrônica, você tem a bomba atômica, a radiação, a maldita fissão nuclear. Você tem isso. E a 6ª etapa. Mas tem 6ª etapa? Tem. A 6ª etapa é o domínio do eletromagnetismo. As armas mais poderosas, as armas mais poderosas de todas, estão ligadas ao eletromagnetismo. Isso é para você ver as escalas que tem. Agora, o importante disso tudo é que nenhuma delas é dispensável. Nem pau-pedra, nem lança e flecha, nem arma de fogo explosivo, nem míssil de foguete, muito menos a explosão nuclear, que ninguém quer, por causa do dano que ela causa, tá? O dano posterior disso aí. A bomba nuclear vai ser o fim da humanidade? Não, não vai ser o fim da humanidade. Tem nada a ver com o fim da humanidade. Vai ter muito mais coisa do que isso. Tá? A coisa é um pouquinho mais profunda do que isso. Mas aqui eu dei só o negócio. E como é que está sendo a guerra lá? Por incrível que pareça, a guerra lá está sendo, por enquanto, no estágio 3, 4, 5, sem abrir mão do 2 e do 1, que começou com paus e pedras contra armas de fogo e explosivos, tá? Bailou por lanças-flechas e fomos para objetos voadores, mísseis, foguetes, eletrônica, e só está de fora a radiação. A radiação que seria o uso de uma bomba nuclear. Há condição de fazer isso? Não. Não. Não, porque o negócio é muito complicado, porque aí você tem uma comissão de energia atômica, você tem outros países que podem falar assim, eu também posso fazer isso. Fica tudo complicado. Mas as coisas podem piorar? Podem e vão piorar. Os Estados Unidos ontem, o Biden, para quem não sabe, é aquele corrupto presidente senil dos Estados Unidos, um dos maiores vivos no mundo, talvez empatando com George Soros e mais alguns, o Zelensky, todos eles.
ele aprovou ontem 8 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não tem dinheiro, não tem problema. Os donos, quem vai para lá agora imprimir dinheiro frio, são os donos do dinheiro dos Estados Unidos, que é o Federal Reserve. Para quem não sabe, o Federal Reserve, tá? Que toma conta de Fort Knox, que é um lugar onde tem a maior quantidade de tungstênio no mundo, pintado como se fosse ouro. Já houve casos de mandarem para a China barra de tungstênio. Foram ver, barra acho que de 50 quilos, e as barras eram de tungstênio. Peso parecido, peso molar parecido, peso colocado na balança, a mesma condição, só que quando você corta no meio, aquela é tungstênio. Bem, essa turma, esses 8 bilhões que não existiam para a Ucrânia e agora existem para Israel, de onde vem? Vem da fábrica. Vão vir no nosso lombo, vão cair aqui, o dólar vai subir, o comércio com o dólar vai acontecer, a especulação, eles espalham a tragédia deles pelo mundo. Cada vez o mundo deles, para espalhar a tragédia deles, está mais curto, mas nós estamos aqui, temos o Milei ali embaixo. O Milei, para quem não sabe, é um dos maiores da humanidade, que é a humanidade. A cara de débil mental dele, de retardado, de psicopata, de ser doente, só contrasta mais ou menos com a turma do Brasil, que acha que aquilo ali é a solução para alguma coisa, porque ele fala que gosta de comer comunista. Na realidade, ele deve gostar de ser comido por um comunista. É um cara de atitudes meio suspeitas quanto às opções, mas isso aí é problema de cada um, né? Mas aquele rapaz ali que disse que não vai comercializar com a China, aí o pessoal vibrou, principalmente o pessoal no Brasil que vive da China. Tá? Muita gente do agronegócio que acha que simplesmente toda vez que vai no banheiro dá descarga, metade dos neurônios vão embora. Tá? Então é o seguinte, o cara está ali, exultante, porque o cara disse que não vai comercializar com o Brasil, porque é o PT, grande PT, e não vai comercializar com a China. Vai viver do Ocidente, vai viver de lamber o saco e comer a água do Ocidente. Os Estados Unidos vai cagar, e o Milei vai levar lá para os argentinos comerem. Eu quero estar com bastante dinheiro nessa época para ir para lá, comer e beber à vontade e rir da cara deles, porque eu já virei sádio, já estou na fase de sadismo. É isso que vocês querem? Essa vocês vão votar? Então fique com essa, que não tem nada pior do que isso. Mas eu vejo nos grupos bolsonaristas todo mundo batendo palma, apenas porque o cara disse que vai caçar comunista. E aquele cara que não sabe nem o que é comunismo, também nem sabe onde fica a Argentina. Esse é o grande dado. Agora, Rubem, números. Bem, os números que nós temos oficiais até há algumas horas atrás seria que 420 mortos palestinos, a maioria num ataque de aviação. Os F-16 atacaram um ponto lá, não posso dizer se era uma base, se era um núcleo, ou se era residencial civil, soube que avisaram primeiro para civis saírem fora e depois atacaram. Ótimo, não estou aqui para criticar um lado ou outro, porque isso aqui está em guerra. Tá? E aproximadamente 2.200 feridos. Israel, assumidamente 700 mortos. Tá. Aproximadamente, no total, 4.000 feridos, 127 reféns e 107 brasileiros da Igreja Lagoinha presos no aeroporto Ben Gurion, que virou simplesmente, a Jordânia fechou as fronteiras, para a Síria não adianta mesmo, o Líbano já deu, ainda vai dar, a fronteira está fechada, acabou o milho, acabou a pipoca, ou desce para o Egito, tá? Ou passa para a Jordânia, ou sai de avião. Opção, aeroporto internacional Ben Gurion, que hoje deve ser o aeroporto com maior movimento no planeta. Sobe e desce de aeronaves direto, todo mundo metendo o pé, e o próprio sionista que está lá, que está com dinheiro, está metendo o pé junto. Ele não vai ficar lá. Tá? Deixa os outros morrerem, porque quando acabar tudo eu volto. Esses são números. Agora eu quero dar para você números reais. Números reais, tem mais de 2.000 judeus mortos. Número beirando 3.000. E o pior de tudo, a Calha Norte, que é a fronteira com o Líbano, entrou em estado de alerta
total, já com trocas de obuses, tiros e morteiros entre Israel e o Hezbollah. O Hezbollah é 10 vezes mais perigoso que o Hamas, é 10 vezes mais eficiente, é 10 vezes mais letal, tem 10 vezes mais dinheiro e tem 100 vezes mais armamento. Hoje, estrategicamente, o que eu vou dizer para vocês hoje? Hoje, aquilo ali é uma armadilha. A escolha de Sofia hoje, de Israel, que não tem um exército tão treinado como tinha há 30, 40 anos atrás. A Guerra de Yom Kippur tem 50 anos. Foi em 1973, primeiro choque do petróleo. Então, de lá para cá, houveram escaramuças, mas a guerra acabou. Houve lá, em 82, a invasão do Líbano, o massacre vergonhoso de Sabra e Shatila. Procurem aí Sabra e Shatila. Procurem o que foi que as tropas de Israel fizeram ali. Procurem. É feio.